Uma cidade fala. A voz de uma cidade é a voz dos seus representantes, os líderes. Eles falam aquilo que a comunidade falou para eles. E a voz de um líder da comunidade é a procura de solução para os problemas que a comunidade enfrenta. Este é o podcast Fala Aparecida, e na edição de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma liderança da cidade, Antônio Brito. Antônio Brito é baiano de nascimento, veio para Goiânia e em 1993 mudou-se para a Aparecida de Goiânia. Nunca mais saiu da cidade. Limitou durante algum tempo no movimento comunitário. Depois veio para a política partidária. Esta é a quarta candidatura a vereador, não é isso? É isso mesmo, amigo Kleber. Essa é a minha quarta candidatura. Na última vez, 1.260 votos e não foi eleito? 1.260 votos. Teve alguns vereadores aí que teve menos votos do que eu, mas infelizmente pela questão de legendas partidárias nós ficamos fora. Pois é, você veio para Goiânia com quantos anos? Eu vim para Goiânia com 7 anos de idade. Morei em vários bairros de Goiânia e vim me estabelecer em Aparecida de Goiânia a partir de 1993. Lá na Bahia, o que você lembra de lá? Quais são as suas lembranças da Bahia? Qual a cidade? Eu nasci em Coribe, não tenho muitas lembranças da Bahia, porque minha família veio toda para Goiás, então não ficou ninguém lá para que eu possa visitar na minha cidade de Coribe. Então você é um goiano. Eu sou um goiano, na verdade. E aí, como foi que você veio parar em Aparecida? A Aparecida era um lugar onde eu tive acesso de comprar o meu lote. Né? Comprei o lote. Então ali. Você já veio como proprietário? Eu já vim como proprietário. Namorava, enquanto eu comprava o lote, ia construindo. A minha esposa, com quem eu sou casado há 30 anos, ia comprando os móveis. Terminei de fazer a casa, nos casamos e mudamos para Aparecida, no setor Parque São Jorge. É onde você está até hoje? Onde eu estou até hoje. Bom, ali nessa época em que você se casou, devia ser assim, pouquíssimas casas, né? Sim, não tinha Parque Trindade, 1, nem 2, nem 3. Para você chegar no Parque São Jorge, praticamente você passava por trieiros. Uhum. Então não tinha ônibus que ia lá, não? Não tinha. Quando eu cheguei para lá, não tinha ônibus. Depois foi melhorando. Você já tinha carro para ir e vir com a sua esposa? Não tinha carro. Era de ônibus ou a pé. E era longe o trajeto? Saí ali da principal do Parque Ateneu para ir para o Parque São Jorge, que vai dar em torno de 2.000 metros. Eu andava mais ou menos assim uns 2 quilômetros por dia, obrigatoriamente para sair, 2 para voltar, 4 no mínimo. Aí o preparo físico fica bom, né? Fica bom. Quem eram os seus vizinhos lá nessa época? Você se lembra? Me lembro. Nós tínhamos ali o seu Odórcio, nós tínhamos o Célio, que era presidente da associação lá na época, nós tínhamos a dona Tereza, nós tínhamos o seu Oséias. Esse pessoal tá lá ainda? Alguns faleceu, né, pela idade, por doença, e outros continuam lá. E aí, assim, tem saudade desse tempo? Ou você acha que foi um tempo de tanta dificuldade que não vale a pena nem ter saudade? Como é que é? Acho que a vida da gente é uma história que ela tem os momentos bons e os momentos ruins. E você junta os dois ali e faz um bem bolado, porque a sua história do passado ela não pode ficar no esquecimento. Ela te ajuda a melhorar o futuro. Como é que você foi parar no movimento comunitário? Eu saí do Exército em 1987. Em 1989 tinha uma eleição no meu bairro e eu resolvi me candidatar. E por incrível que pareça, eu ganhei a eleição com a maioria dos votos, onde eu fiquei presidente de bairro por 10 anos. Aí eu te pergunto, valeu a pena? Valeu a pena. Mas só problema é gente pedindo coisa, o ônibus que não passa, a luz que foi cortada, o buraco na rua, a água que está suspensa. Como que vale a pena? Como é que é isso? Kleber, vale a pena porque quando você consegue fazer algo para as pessoas, quando você consegue ajudar o ser humano e você vê que ele conseguiu resolver o problema dele, isso é muito gratificante.
Eu carrego a política no sangue. Não talvez a política que muitos políticos têm aí, mas a política do ser humano, a política de acolher. Eu gosto demais de fazer isso. E sua mulher nunca ficou contra? É interessante você perguntar se minha esposa ficou contra. Eu sou bacharel em ciências contábeis. E os meus amigos contadores que formou comigo hoje têm seus escritórios aí com 100, 80, 100 empresas. Tem sua chácara, tem caminhoneta para andar, e eu continuo aqui com o sonho de querer ser vereador em Aparecida de Goiânia. E não tenho nada, mas o pouco que eu tenho, eu sou muito feliz com o pouco que eu tenho. Pois ela não falava, dona, tudo que você faz aqui, põe nessa associação, fica, havia receita, compra um remédio, paga um botijão de gás, a conta de luz. Ela não reclamava, não? Porque pelo menos o que a gente sabe é que você sempre agiu assim. É interessante a sua pergunta, porque é realmente o que acontece. Mas quando eu comecei a namorar com a minha esposa, Kleber, ela tinha 15 e ia fazer 16 anos. Eu já era presidente de bairro, então ela me conheceu ajudando as pessoas, fazendo pelas pessoas. E aí ela aceitou? E ela aceita até hoje. Quem era o bonitão do relacionamento, ela ou você? Era ela, com certeza. Ela até hoje ela é muito bonita. Como que é o nome dela? Márcia. E a Márcia pede voto para você? A Márcia pede voto para mim. A Márcia, ela está o tempo todo postando os meus trabalhos nas redes sociais, curtindo. Ela está sempre comunicando com os amigos dela. Ela trabalhou no Hugo também, junto comigo, 16 anos. E ela mantém amizade com aquele povo ali e está sempre pedindo ajuda para nós. São 2 filhos. 2 filhos. E os filhos fazem o quê? O meu filho mais velho é bacharel em Direito. E o meu filho mais novo parou com os estudos, é encarregado hoje aí na empresa em Goiânia. São 2 meninos, então? 2 rapazes. Então, na sua casa, a rainha é a dona Márcia, não tem outra? Lá na minha casa, como se fala, os caboclos não vai fazer buraco no meu sofá, não, porque lá só tem homem, né? Então assim, meu pai falava o seguinte: eu tenho 7 irmãos homens e apenas 3 mulheres. Eu só tenho 11 irmãos, o mesmo pai e a mesma mãe. Meu pai falava: eu tenho mais burro para carga do que carga para burro. Então, na sua casa é assim também. O bom é ditado. Antônio Brito, você é uma pessoa religiosa, né? Sim, eu Temente a Deus. Sou católico, eu sou encontrista de casais junto com a minha esposa. Palestrante, né? Somos palestrantes, nós trabalhamos nos encontros de casais da nossa paróquia, nos encontros de casais da Polícia Militar. Então a gente está sempre em atividade na Igreja Católica, realmente participando e ajudando. Pois é, a sua entrada na Igreja Católica, assim, as suas primeiras participações, é de um tempo de uma igreja bem conservadora, ainda com o Papa João Paulo II, João Paulo I, né? Sim. João Paulo I, conservadora, né, em que as coisas eram bem diferentes. Hoje nós temos o Papa Francisco, completamente avançado em relação àquela época, né, acolhendo todas as diferenças, vendo com normalidade essas diferenças. Você é mais conservador, é mais assim João Paulo I ou é mais Papa Francisco? Eu te confesso que eu sou mais conservador. Não sou contra a forma do Papa Francisco agir, proceder, até porque a gente está vivendo num mundo moderno, que as coisas vão acontecendo com muita rapidez, né? E de repente ele teve essa visão aí devido a essa rapidez com que as coisas vêm acontecendo, mas eu ainda continuo sendo mais conservador. Brinquinho não? Brinquinho não. Tatuagem, não sou contra, mas não gosto. Para você não serve? Para mim não serve, né? Mas não sou contra. Mas não tem preconceito Não também. tenho preconceito com nada, com ninguém. Aliás, o preconceito é uma porcaria, né, rapaz? Preconceito é uma doença, né? Na verdade. Você acha que é uma doença? Eu acho que é uma doença. Doença da alma, doença do coração? Doença do coração, doença da alma. O preconceito, ele só traz prejuízo para a sociedade. É fato. E aí lá dentro do trabalho católico, lá no dia a dia, o que você tem encontrado de maior dificuldade nessa relação? A sociedade atual, a geração atual e Deus? Eu não vejo dificuldade, até porque eu não olho, nós acabamos de falar da questão preconceitual, que para mim não existe. Então eu vou para a igreja, eu vou com o meu pensamento elevado ao Pai, né? E eu não presto muita atenção nesses tipos de situações. Você dá muito trabalho para os senhores da guarda?
Eu dou muito trabalho para o Anjo da Guarda. Quais são os trabalhos que você dá para ele? Só de querer ser político, nós já damos trabalho para o nosso Anjo da Guarda, né? Porque é uma função muito pesada para quem realmente quer ajudar, quer trabalhar pela população. Pois é, você trabalhou na área da saúde, você é um ser humano que as pessoas admiram muito em função desse seu interesse por cuidar de pessoa, os seus projetos políticos. Não tem obras vultuosas no meio, não tem discurso repetitivo, é o ser humano no foco, certo? Isso. Você vê o ser humano. Eu quero resolver o problema que atinge o ser humano. É aquele ser humano que passa fome, é aquele ser humano que sai de casa às 4 horas da manhã, pega o ônibus às 5, volta às 10 da noite, aquele ser humano que passa de hora de um monte de coisa para conseguir colocar a comida em casa, ele passa da hora de estudar, ele passa da hora de fazer um patrimônio, enfim. É esse ser humano que é o foco. Isso dá voto? Eu acredito que dá voto. Minhas eleições, as últimas eleições que eu fui candidato, Kleber, eu não tenho dinheiro, eu não gasto dinheiro. A minha votação é pelo trabalho prestado, é pela amizade, é pelo reconhecimento. Então eu acredito que dá voto, sim. A população, não de uma maneira geral, não vamos generalizar, mas tem alguns que ainda votam em candidato que faz barganha, né? Uhum. Mas eu acho que eu só tenho que agradecer a população. A última eleição foi 1.260 votos. Sem nenhuma troca. Sem troca. Pelo meu trabalho, pelo meu serviço prestado, pelo reconhecimento. E eu sou muito grato, eu acho que dá voto, sim. Há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, eu não vou me lembrar exatamente, eu ouvi pela primeira vez você falar um assunto, um tema, que eu levei inclusive para a minha profissão de jornalista, eu passei a enxergar. Você chamou os doentes mentais que vivem pelas ruas de Aparecida de invisíveis. Você falou assim, olha, a gente precisa ver esse pessoal, ele está por aí, na porta dos bares, debaixo das pontes, pelas ruas da cidade, andando, batendo a cabeça de um lado para o outro. A família não tem condição de cuidar dele, o poder público não cuida dele. Ele continua invisível? Kleber, infelizmente continua invisível. Nós temos pessoas que vivem de salário mínimo, não tem moradia própria, não tem plano de saúde, muitos nem documento têm. Você pega, que é o caso desse doente mental que está na rua, né? É o caso desse doente mental que está na rua. Então precisa realmente de uma forma de governo que veja essas pessoas, que consiga trazer essas pessoas para a visibilidade, porque realmente eles estão invisíveis. Se a pessoa, um ser não humano, é conveniente ver, né? Não é conveniente. Finge que não vê, não precisa resolver. Exatamente. Hoje nós vivemos uma política diferente. Você pega uma política lá do tempo de Íris e outros mais antigos aí, eles faziam uma política voltada para o cidadão. Hoje a política é mais voltada para o próprio político. Então esse tipo de pessoas que existem na cidade, que são consideradas invisíveis, precisa estar sendo reanalisado pela classe política para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e trazer elas para junto da sociedade. O poder público tem que cuidar desse povo, doutor Vitor? Tem que ser o poder público, né? Não tem como a empresa privada. Então tem que ser o poder público. E quem está mais próximo dessas pessoas é o vereador, é o prefeito, é o deputado estadual, o governador. Então acho que tem que iniciar ali pelo vereador, pelo prefeito e ter vontade. Acho que o mais importante é ter vontade. Tendo vontade, as coisas acontecem. Você já conversou, você é ligado ao professor Alcides, que é pré-candidato a prefeito, né? Você já conversou com o professor Alcides sobre esse tema? Sim. O que ele falou para você? Professor Alcides é uma pessoa muito sensível, de um coração grandioso, né? O professor Alcides vai ser o próximo prefeito de Aparecida de Goiânia, não tenho dúvida disso, justamente pela humanidade que ele tem. Questionei ele com relação a isso, é de interesse dele
e é do meu interesse cobrar isso dele lá na frente, ou lembrar, né? Porque o professor Alcides é uma pessoa, ele vai estar colocando isso do plano de governo dele, mas vai ser preciso lá na frente nós juntarmos os vereadores com a Casa de Leis independente, não totalmente submissa ao executivo como é hoje, né? Mas uma Casa de Leis independente para poder um poder, né? Fazer do poder legislativo um poder. Um poder. O executivo é um poder. Exato. Agora o legislativo não pode ser penduricado do executivo, né? Exatamente. Então, essa próxima Casa de Leis, ela tem que estar independente e dando apoio para o professor Alcides, nosso próximo prefeito, para que ele consiga resolver essas questões sociais na cidade. Pois é, e eu vou voltar, porque eu acho esse tema muito importante, você carrega essa bandeira há mais de 10 anos, é tempo demais sem solução, né? Tem 10 anos que você falou isso e o pessoal continua aí sofrendo nas ruas da cidade. Qual é a proposta de solução? Quem vai cuidar desse povo? Abre uma instituição para cuidar? Faz convênio com as que já existem para cuidar? Como é que é? Assim, para atacar o problema de imediato. Kleber, você falou em tempo. Nós estamos com a gestão atual que está há 16 anos no Poderes. Agora em dezembro agora completa 16 anos que essa mesma gestão está no poder. Tivemos um grande governo com o Maguito, depois tivemos um governo razoável com o Gustavo, que trabalhou praticamente com o que o Maguito deixou, e Vilmar agora dando continuidade a esse trabalho do Gustavo, que ainda é com o que o Maguito deixou, que todos nós sabemos disso. Então é um grupo que está no poder há 16 anos e nós não temos visto mudanças, principalmente nessa questão das pessoas invisíveis que estão na cidade. Nós precisamos de trazer pessoas que tenham sensibilidade, porque quem está no poder há 16 anos perdeu, não tem sensibilidade mais não, meu irmão, compara com o ser humano. Pois é, e nesse caso, cria, por exemplo, um hospital psiquiátrico para atender esse pessoal, cria ou faz convênio com as instituições que já existem e que cuidam dessas pessoas, mas que não têm recursos. O que você propõe? Tem muitas dessas pessoas que eu falo que são os invisíveis, que talvez eles precisam não de hospital, Kleber, mas precisa de que o político procure dar uma qualidade de vida melhor para ele, dando um curso, preparando ele para o mercado de trabalho. Nós temos pessoas hoje totalmente fora do mercado de trabalho. Então, às vezes, você der condição de trabalho para ela, você der um emprego, você procurar dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, e ela já sai daquela invisibilidade que ela está. Um outro problema ligado a isso, que você também debate muito, que inclusive tema de palestras suas com muita frequência, é a questão das drogas no seio da sociedade aparecidense, sobretudo da comunidade jovem. O problema continua sério, ele já foi amenizado, como é que está? O problema continua sério com relação às drogas, com relação aos jovens. É necessário, nós não temos hoje na nossa cidade uma casa de recuperação. Nós temos uma, na verdade, que foi criada pelo governo do estado, que é o CREDEC, mas que não é municipal, né? Mas que não é municipal. E não atende a Aparecida, atende o estado inteiro. E aqui atende o estado inteiro. Então, a nossa população, que infelizmente está nessa situação hoje no mundo da droga, ela faz parte daquele povo invisível que nós acabamos de falar aqui. É parte desse povo. Esse povo aí está na invisibilidade. A família sofre mais com isso. A família sofre, o pai sofre, a mãe sofre, o próprio doente sofre, o próprio usuário sofre, porque ele quer largar, ele quer sair daquela dependência, mas ele não tem o apoio necessário, o suporte necessário. Quando eu estava me preparando para fazer a entrevista com você, eu me lembrei de uma coisa que você faz uma relação interessante da creche com o trabalho da mãe, com a criança que fica na escola para não ficar na rua e não ser adotada pelo traficante. Eu queria que você falasse sobre isso. Pois é, interessante que você falou aí da creche, da escola, e é o que o nosso pré-candidato a prefeito e próximo prefeito de Aparecida tem pregado nas suas falas pela cidade. Veja bem, ele acabou de fazer um compromisso, está dentro do plano de governo dele,
fazer com que as creches SEMEI funcionem até às 22 horas. Isso é muito importante. E ele tem também falado nos programas de governo dele, nas falas dele, que vai fazer aquele colégio integral para que o aluno fique o dia todo na sala de aula, ao invés de ficar na rua. Então isso faz parte do governo. Aí o traficante não adota? O traficante não adota, porque ele não, se ele está estudando, ele está dentro da sala de aula e ele vai sair da sala de aula só no final do dia, acompanhado dos seus pais ou direto para casa, ele não vai ter tempo para que o traficante ache ele. Como você vislumbra, como você antevê a Aparecida do futuro? Eu vejo uma Aparecida do futuro, uma Aparecida que seja para todos. Hoje a Aparecida é de grupos. E enquanto nós não tivermos realmente uma política voltada para o cidadão, para atender aquele lá da periferia, nós não vamos ter uma Aparecida para todos. Acredito que a renovação do nosso legislativo, repito mais uma vez, um legislativo que seja independente, que não seja uma extensão do executivo como é hoje. Então um executivo independente, junto com um prefeito de bom coração e trabalhador, madrugador como é o professor Alcides, a Aparecida vai ter essa mudança. O Antônio Brito cuida ali do Parque Trindade, do Parque São Jorge, das famílias aparecidenses que estão mais distantes em situação de vulnerabilidade, com os jovens que às vezes se entregam às drogas, pessoas doentes que não têm assistência. O Antônio Brito, se for eleito vereador, será assim também? Antônio Brito, se eleito vereador, se essa for a vontade de Deus, primeiro e depois da população aparecidense, vai continuar cuidando do Parque São Jorge, do Parque Trindade, do Jardim Olímpico, do Parque Flamboyant, do Chácara São Pedro. Antônio Brito vai cuidar da cidade de Aparecida de Goiânia. Vamos estar buscando fiscalizar o dinheiro do povo para que ele seja realmente gasto com aquilo que está sendo proposto. Vamos defender uma boa qualidade de vida para a população de Aparecida, junto com o nosso próximo prefeito, professor Alcides. Antônio Brito vai ser um vereador da cidade de Aparecida. Hoje eu vejo alguns vereadores aí brigando. Porque essa rua aqui é no meu bairro, é eu que estou fazendo. Não, isso aqui é... Então, assim, os vereadores de Aparecida hoje, eles se colocam como vereadores de bairro. E de bairro é presidente de bairro. O vereador precisa pensar grande, precisa pensar na cidade como um todo. Tá certo, tomara que as coisas deem certo para você e que aqueles 1.260 votos serão aumentados dessa vez? Vão continuar daquele tamanho? Como é que vai ser? Nós estamos trabalhando com os amigos. Hoje eu tenho um grupo de amigos. Veja bem, eu fiz uma reunião de pré-campanha para discutir com algumas lideranças na minha casa, nessa semana passada agora, e eu tive na minha casa 70 lideranças, pessoas do bairro Independência, pessoas do Jardim Tiradentes, pessoas do Jardim dos IP, pessoas de todos, praticamente quase todos os bairros da cidade, tinha gente na minha casa a semana passada. São pessoas amigas, são pessoas que não estão vindo por recurso, por dinheiro, porque sabem que eu não tenho. Nós vamos bater essa eleição agora com mais de 2.000 votos, porque Deus está à frente de tudo, e depois os nossos amigos e as pessoas que têm respeito pelo Antônio Brito. Tá certo. Eu desejo boa sorte para você. Obrigado, Kleber. Este foi o podcast Fala Aparecida. Você pode acessar nossas outras edições. Vai conhecendo aí as lideranças aparecidenses para você tomar uma decisão acertada.